No elevador, ela confessou que era virgem, e o milionário esqueceu até o próprio nome. Aquela revelação mudou tudo entre eles, mas ninguém imaginava o que viria depois. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece a seguir vai te deixar sem palavras. O elevador de espelhos dourados subia lentamente pelos 40 andares do edifício mais luxuoso da Avenida Paulista, quando as palavras escaparam dos lábios trêmulos de Ana, suspensas no ar perfumado por seu sabonete barato de erva doce. Ela não havia planejado dizer aquilo. Suas mãos geladas seguravam a pasta surrada de entrevistas, enquanto ele, Rafael, o empresário milionário de terno italiano que cheirava a madeira nobre e ambição, a observava com aqueles olhos castanhos escuros que pareciam decifrar segredos. "Por que você está tão nervosa?" perguntou ele com uma voz que contrastava com a dureza que havia mostrado nas reuniões anteriores. A resposta brotou sem filtros, sincera como a água de um córrego mineiro. "É a primeira vez que subo tão alto. Na minha cidade, o mais alto que cheguei foi na torre da igreja de Nossa Senhora Aparecida." Rafael inclinou a cabeça, estudando-a como quem descobre uma pintura antiga sob camadas de gesso. Havia algo naquela confissão inocente que o desarmou completamente. Num impulso que nem ele mesmo compreendeu, pressionou o botão vermelho de emergência. O mundo parou entre o 23º e 24º andar. Hannah arregalou os olhos, seu coração batendo tão forte que temeu que ele pudesse ouvi-lo. O silêncio pesado se estendeu entre ambos como uma cortina invisível. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Dentro, o tempo havia decidido fazer uma pausa. "Me conta mais", disse ele afrouxando a gravata de seda. "De onde você vem exatamente?" E assim começou uma conversa que mudaria ambas as vidas para sempre. Porque há encontros que não são casuais, mas sim encontros com o destino, escritos muito antes dos protagonistas perceberem. Ana tinha 23 anos e vinha de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde as manhãs começavam com o sino da igreja e o cheiro de pão de queijo saindo do forno da padaria da esquina. Suas mãos calejadas contavam histórias de colheitas de café e trabalho duro na fazenda da família, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que nenhuma dificuldade conseguira apagar. "Juntei dinheiro durante 2 anos para comprar esse vestido", admitiu, tocando o tecido azul marinho simples que contrastava brutalmente com os trajes de grife que havia visto na sala de espera. "Minha avó diz que dignidade não se compra em shopping, mas eu queria me sentir adequada." Rafael sentiu algo estranho se mover em seu peito, algo que havia esquecido há muito tempo. Aquela pureza sem artifícios, aquela honestidade brutal num mundo construído sobre máscaras e aparências, o fascinou imediatamente. E por que São Paulo? Por que deixar sua cidade? Os olhos de Ana se iluminaram com um fogo que ele reconheceu. Ambição, mas não o tipo sujo que conhecia nas salas de reunião. "Porque eu quero algo maior que as 4 paredes do meu quarto. Quero provar que uma garota do interior pode conquistar a capital sem perder sua essência no processo." 2 horas passaram naquele elevador parado. Ana falou de sua avó que fazia renda de bilro para as festas de igreja, dos livros que lia à luz de velas quando cortavam a energia, de como havia guardado sua inocência porque queria que significasse algo verdadeiro, valioso como o amor que seus pais compartilhavam depois de 40 anos. Rafael escutou como quem descobre uma música sertaneja esquecida, fascinado pela ausência de cinismo em cada palavra. Aos 38 anos, havia construído um império imobiliário do zero, transformando prédios abandonados do centro histórico de São Paulo em apartamentos de luxo reluzentes. Mas naquela conversa improvisada, percebeu algo aterrador. Havia esquecido como era se conectar genuinamente com outro ser humano. Quando finalmente liberou o elevador, não a contratou para a vaga de assistente administrativa. Ofereceu algo muito mais perigoso, um projeto especial diretamente sob sua supervisão. "Você começa na segunda", disse enquanto as portas se abriam no andar 40. "E Ana, obrigado por me lembrar que ainda existe gente real nesse mundo de plástico." Ela saiu do elevador sem entender completamente o que havia acontecido, só sabendo que sua vida acabara de tomar um rumo inesperado. Porque às vezes uma única conversa honesta pode mudar o curso de 2 destinos
que estavam programados para nunca se cruzar. A segunda-feira seguinte, Ana entrou no prédio com o mesmo vestido azul marinho, o único apropriado que tinha, e sapatos que havia lustrado até brilharem como espelhos. O saguão de mármore importado e as fontes que murmuravam água de forma hipnótica a fizeram sentir como Alice entrando no país das maravilhas. Só que este país cheirava a dinheiro e poder. O escritório de Rafael ocupava todo o último andar da Avenida Paulista, com janelões do chão ao teto que revelavam São Paulo inteira, do Parque Ibirapuera ao complexo de arranha-céus da Berrini, que se erguiam como gigantes de aço e vidro. O ar-condicionado estava tão gelado que Ana tremeu imediatamente, acostumada ao calor seco de Minas. "Bom dia", cumprimentou uma mulher de terno Chanel e perfume que provavelmente custava mais que 3 meses de aluguel. "Você deve ser a nova." "Eu sou Patrícia, assistente executiva do Sr. Mendes há 6 anos. O tom não era exatamente hostil, mas também não era acolhedor. Ana detectou a avaliação imediata naqueles olhos verde esmeralda que a percorreram de cima a baixo. "Muito prazer. Sou Ana Silva." "Já vejo." Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "O Sr. Mendes está esperando você no escritório dele. Primeira porta à direita. E Ana, aqui as coisas andam rápido. Muito rápido." O escritório de Rafael era um estudo de contrastes, moderno, mas com toques de antiguidade cuidadosamente selecionados. Uma escrivaninha de jacarandá do século XIX convivia com 3 telas de última geração. Fotografias de prédios restaurados cobriam uma parede inteira, cada uma um testemunho de sua visão empresarial. Chegou no horário, observou Rafael sem levantar a vista de uns documentos. "Bom sinal. Senta." Ana se sentou na cadeira em frente à mesa, suas mãos entrelaçadas no colo. Rafael finalmente levantou o olhar, e algo em sua expressão se suavizou imperceptivelmente. "Vai ficar tremendo assim a manhã toda? Ou precisa de um casaco?" Ana corou. "Tô bem, Sr. Mendes." "Rafael, aqui trabalhamos juntos, não sou o seu senhor feudal." Levantou-se e caminhou até um armário, voltando com um chale de lã macia cor creme. "Pega. E espera 1 minuto." Pressionou um botão em seu telefone interno. "Patrícia, ajuste a temperatura do andar para 24 graus. Imediatamente." A voz do outro lado hesitou apenas 1 segundo. "Claro, Sr. Mendes." Esse gesto simples, ajustar a temperatura de um andar inteiro pelo conforto de uma funcionária nova, não passou despercebido. Ana sentiu algo quente florescer em seu peito, algo perigoso que deveria manter sob controle. O projeto era revisar imóveis antigos para possível revitalização. Rafael estendeu uma pasta com fotografias de um casarão em Higienópolis. Paredes descascadas, janelas quebradas, jardins invadidos pelo mato. "Todos os meus arquitetos dizem que tem que demolir. Quero uma segunda opinião." Um olhar fresco. Ana estudou as fotografias com atenção. Seus dedos traçaram os contornos dos azulejos portugueses que ainda se vislumbravam sob a sujeira, os arcos coloniais que insinuavam glória passada. "É lindo", sussurrou. "Triste, mas lindo. Como uma senhora que foi bela na juventude e ainda conserva essa elegância nos ossos." Rafael se recostou na cadeira, observando-a com interesse renovado. "Amanhã vamos ver pessoalmente. Você, eu e seu caderno com a Nossa Senhora Aparecida." Ela se sobressaltou. "Como você sabe?" "Eu observo", disse ele simplesmente. "É o que eu faço. Observar o que os outros deixam passar. Porque nos detalhes pequenos se escondem as verdades maiores, e Rafael estava começando a descobrir que Ana era uma coleção de detalhes extraordinários disfarçados de simplicidade. Os dias seguintes foram um turbilhão de aprendizado. Ana descobriu que tinha um talento natural para visualizar espaços, para imaginar vidas dentro de paredes mortas. Enquanto outros viam números e metros quadrados, ela via famílias reunidas ao redor de mesas de domingo, crianças correndo por corredores, amor construindo lares. Mas também descobriu que o mundo corporativo tinha suas próprias regras cruéis. Durante o almoço de quinta-feira, no refeitório do 32º andar, ouviu sem querer uma conversa na mesa ao lado.
Viu a nova? A do interior? Coitada, não dura nem um mês. Não tem nem ideia de como funciona aqui. Ouvi dizer que o chefe colocou ela num projeto especial. Uma risada maliciosa. A gente já sabe que tipo de projeto especial. Ana sentiu suas bochechas arderem, pegou sua bandeja e saiu do refeitório sem terminar sua marmita. Se refugiou no banheiro feminino, respirando fundo para conter as lágrimas. Não havia feito nada de errado, mas já estavam julgando. Porque o mundo está sempre pronto para manchar o puro, para duvidar do genuíno, especialmente quando não se encaixa nos moldes preconcebidos. A sexta-feira amanheceu com uma garoa persistente que cobria São Paulo como um véu cinza. Ana chegou ao escritório para encontrar Rafael já esperando no saguão, segurando um guarda-chuva preto e uma expressão que não conseguia interpretar. "Vamos", disse ele. "O casarão está esperando a gente." O BMW prateado que ele dirigia cheirava a couro novo e alguma fragrância masculina sutil. Ana sentou no banco do carona, consciente de cada centímetro de espaço entre eles, do modo como suas mãos firmes manejavam o volante com precisão cirúrgica. "Dormiu bem?" perguntou ele enquanto navegavam pelo trânsito matinal. "Mais ou menos." "Problemas?" Ana hesitou. Não queria parecer fraca, mas algo na presença de Rafael convidava à honestidade. "As pessoas sempre julgam tão rápido aqui." Rafael lançou-lhe um olhar lateral rápido. "O que aconteceu?" "Nada, só comentários." No refeitório. As mãos de Rafael se tensionaram no volante. Um músculo saltou em sua mandíbula. "Que tipo de comentários?" "Não importa." "Ana, me olha." Ela obedeceu, encontrando uma intensidade que a surpreendeu. "Sim, importa. Tudo que afeta minha equipe importa, especialmente se for fofoca venenosa. Insinuaram que você me contratou por razões que não são profissionais." O silêncio que seguiu foi elétrico. Rafael respirou fundo, claramente contendo algo. "Segunda-feira vai ter reunião geral, e vão acabar as fofocas. Eu te prometo." Não falaram mais durante o resto do trajeto, mas Ana sentiu algo mudando. Uma proteção silenciosa que Rafael estendia sobre ela, não como chefe, mas como algo mais complexo. O casarão de Higienópolis se erguia entre prédios modernos como um fantasma de outra época. A chuva havia intensificado seu ar melancólico. Os portões enferrujados cederam com um gemido quando Rafael os empurrou. "Cuidado com os degraus", avisou oferecendo-lhe a mão. Ana a segurou, sentindo o calor e firmeza daqueles dedos que fechavam negócios milionários. Juntos, cruzaram a soleira para um mundo parado no tempo. O interior era um poema de decadência. Afrescos descoloridos em tetos altos, colunas de mármore rachadas, um pátio central com uma fonte seca onde as folhas mortas formavam montes úmidos. Mas Ana não viu ruínas. Viu possibilidades. "Aqui moraram famílias", disse suavemente, tocando as paredes com azulejos portugueses ainda intactos sob a sujeira. "Eu consigo sentir elas. Crianças correndo por esse pátio, risadas durante os almoços de domingo, casamentos celebrados sob esse teto." Agachou-se para examinar os azulejos mais de perto, seus dedos traçando os padrões geométricos com reverência. "Esses são do século XIX, provavelmente feitos à mão por mestres artesãos. Demolir isso seria um crime contra a história." Rafael a observava com uma expressão que beirava o assombro. Todos os seus arquitetos tinham visto números. Ela via almas. "Continua", a incentivou. Ana se endireitou, seus olhos brilhando com uma paixão que transformava completamente seu rosto tímido. A gente podia restaurar os afrescos, reforçar as estruturas mantendo os elementos originais, transformar num espaço cultural, talvez, um museu pequeno ou centro comunitário. Algo que devolva vida sem roubar a dignidade. "E o custo? Vai ser alto", admitiu ela. "Mas algumas coisas valem mais que dinheiro. Valem memória. Valem respeito pelo que fomos." Rafael se aproximou, ficando tão perto que Ana podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, marcas de anos de preocupações e decisões difíceis. "Sabe quanto tempo faz que alguém me fala de valor em vez de valor monetário?"
Eu não sou como as pessoas do seu mundo, disse Ana, sustentando seu olhar apesar do nervosismo que fazia seus joelhos tremerem. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro. Por isso você está aqui. A chuva aumentava lá fora, criando uma sinfonia de gotas contra as janelas quebradas. Naquele casarão abandonado, algo intangível, mas poderoso, estava nascendo entre eles. Não era só atração física, era reconhecimento mútuo, duas almas identificando na outra algo que vinham buscando sem saber. Rafael, começou Ana sem saber exatamente o que queria dizer. Ele ergueu uma mão detendo-a gentilmente. Não, ainda não. Primeiro você precisa entender quem eu sou de verdade. Não o milionário, não o chefe, a pessoa por baixo de tudo isso. E quem você é? Alguém que se perdeu construindo impérios e esqueceu de construir uma vida. Seus olhos se escureceram com uma tristeza antiga. Alguém que precisa lembrar por que começou tudo isso. Porque a vulnerabilidade é a linguagem mais honesta do coração. E Rafael estava começando a falar esse idioma esquecido depois de anos de silêncio emocional. Quando saíram do casarão 2 horas depois, encharcados pela chuva que se infiltrava pelo teto, ambos haviam mudado. Ana havia encontrado sua voz profissional. Rafael havia encontrado uma razão para lembrar por que amava a restauração em primeiro lugar. No carro de volta ao escritório, Rafael fez uma ligação rápida. Javier, sou eu. Cancela a demolição do casarão de Higienópolis. Vamos restaurar. Completamente. Não me importa o custo. Desligou e olhou para Ana com um sorriso que transformava completamente suas feições severas. Seu primeiro projeto aprovado. Parabéns. Sério? Os olhos de Ana se encheram de lágrimas de alegria. Você confia em mim? Tô aprendendo a confiar. E naquele momento, com São Paulo se desfocando atrás das janelas embaçadas do BMW, ambos souberam que algo irrevogável havia começado. A segunda-feira chegou com uma convocação que ecoou por todo o escritório. Reunião geral obrigatória às 9 da manhã. O burburinho correu como fogo entre as mesas. Especulações sussurradas sobre reestruturações ou demissões. Ana chegou cedo, encontrando a sala de conferências do andar 40 já preparada. Os arranha-céus da Berrine brilhavam ao longe, erguidos e orgulhosos contra o céu paulistano que ameaçava a tempestade. Patrícia foi uma das primeiras a chegar, sua expressão cuidadosamente neutra enquanto ocupava seu lugar habitual na primeira fileira. Outras secretárias, assistentes e gerentes de nível médio foram enchendo as cadeiras. O ar estava carregado de antecipação nervosa. Às 9 em ponto, Rafael entrou. Vestia um terno cinza chumbo que lhe dava um ar de autoridade inquestionável. Não havia sorrisos, não havia preliminares. Bom dia! Sua voz encheu a sala sem necessidade de microfone. Essa reunião vai ser breve porque não vou tolerar que me tire tempo de trabalho desnecessariamente. Fez uma pausa, seu olhar percorrendo cada rosto presente. Chegou ao meu conhecimento que circulam fofocas sobre critérios de contratação e promoção nessa empresa. Então vou ser absolutamente claro. Na Mendes Empreendimentos, o único critério que importa é mérito, talento, resultados, dedicação. Ana sentiu todos os olhares se voltarem para ela brevemente antes de retornarem a Rafael. Se algum de vocês tem problema com como dirijo minha empresa, minha porta está aberta. Venham falar comigo diretamente. O que não vou tolerar, sob nenhuma circunstância, são fofocas de corredor que envenenam o ambiente de trabalho e desrespeitam os colegas. Seu tom endureceu. Esse é o único aviso de vocês. A próxima pessoa que eu ouvir espalhando fofoca maliciosa vai ser demitida na hora, não importa a antiguidade ou posição. Ficou claro? Um coro de "Sim, senhor Mendes" ressoou na sala. Excelente. Agora voltem para o trabalho. A sala se esvaziou rapidamente. Patrícia parou ao lado de Ana no corredor. Você tem sorte, disse, sua voz difícil de interpretar. Nunca vi o chefe defender tão ferozmente alguém. Ele só está sendo justo, respondeu Ana, desconfortável com a atenção. Talvez. Patrícia a estudou com olhos perspicazes. Ou talvez você seja mais especial do que pensa. O comentário ficou flutuando no ar, enquanto Patrícia se afastava, deixando Ana com mais perguntas que respostas. Na terça,
O projeto do casarão avançava com uma equipe de arquitetos e restauradores que Ana coordenava sob supervisão de Rafael. Ela descobriu que tinha habilidades naturais para a gestão, um jeito de se comunicar que inspirava sem intimidar. Mas na quarta à noite, tudo mudou. Ana trabalhava até tarde, organizando orçamentos em seu pequeno escritório, que Rafael havia insistido em dar, com janela incluída, quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório principal. Uma voz feminina que não reconhecia, clara como cristal e cheia de veneno educado. Como você pôde, Rafael? Depois de tudo que construímos juntos. Ana se levantou silenciosamente, aproximando-se da porta entreaberta sem pretender espionar, mas incapaz de evitar. Luciana. A voz de Rafael era tensa, controlada. Nós não construímos nada. Você destruiu o que tínhamos quando foi embora com o Eduardo levando metade da empresa. Era meu direito legal. Foi uma traição e você sabe. Luciana. O nome ressoou na mente de Ana. Havia escutado menções fugazes, rumores sobre uma ex-noiva que havia deixado Rafael devastado. Eu voltei para São Paulo. Continuou a voz da mulher agora mais suave e manipuladora. Eduardo foi um erro. Você era o real. Não. A resposta de Rafael foi firme como aço. O que tínhamos morreu há 3 anos. Não tem ressurreição possível. Tem certeza? Porque ouvi dizer que agora você tem uma garotinha do interior trabalhando para você. Você acha mesmo que ela consegue entender seu mundo? Ana sentiu como se tivesse levado um tapa. Recuou, suas costas batendo na parede. A dor não era física, mas emocional. A confirmação de seus medos mais profundos. Minha vida pessoal não é da sua conta. A voz de Rafael soou perigosamente baixa. E se eu ouvir você mencionar a Ana de novo, as consequências legais vão ser sérias. Agora sai do meu escritório. Ana correu de volta para sua mesa, fingindo estar concentrada nos papéis quando ouviu passos se aproximando. Rafael apareceu em sua porta, sua expressão uma mistura de fúria e preocupação. Você escutou? Não tinha sentido mentir. Sim. Então também escutou minha resposta. Escutei que ela tem razão. Ana levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não pertenço a esse mundo. Sou uma garota do interior que não sabe diferenciar um Armani de um Riachuelo, que nunca pisou num restaurante estrelado que... Para! Rafael entrou, fechando a porta atrás de si. Me escuta bem. Luciana é meu passado. Um passado que me ensinou a desconfiar, a levantar muros. Mas você está me ensinando a derrubar eles de novo. Rafael, não termina essa frase se vai dizer que deveria ir embora. Porque eu não vou permitir. Não sem lutar por isso. Por quê? Sua voz falhou. Por que eu? Ele se ajoelhou na frente de sua cadeira, pegando suas mãos entre as dele. O gesto era tão íntimo, tão inesperado, que Ana parou de respirar. Porque quando olho para você, vejo tudo que esqueci de valorizar. Honestidade, paixão genuína. Alguém que vê palácios onde outros veem ruínas. Seus olhos escuros a penetraram. Alguém que me faz querer ser um homem melhor. As lágrimas finalmente rolaram pelas bochechas de Ana. Eu tenho medo. Eu também. Rafael sorriu com tristeza. Tô apavorado. Mas pela primeira vez em anos tô disposto a sentir algo verdadeiro em vez de me esconder atrás do trabalho. Porque o medo não é inimigo do amor, mas seu companheiro inevitável. E só os corajosos se atrevem a amar apesar do terror. Aquela noite, Ana voltou para seu pequeno apartamento em Vila Madalena com o coração num turbilhão. Ligou para a mãe da varanda minúscula que dava para uma rua estreita, cheia de vida multicultural. Mãe, acho que estou me apaixonando pelo meu chefe. A voz de sua mãe, calorosa e sábia, viajou do interior de Minas. E ele por você? Não sei. Talvez. Mas somos tão diferentes. Seu pai era da cidade vizinha e eu pensava que éramos diferentes. Sua mãe riu suavemente. 40 anos depois, ainda estou descobrindo jeitos que somos iguais onde importa, no coração. Aquela conversa deu a Ana a força para enfrentar o que viria. Porque o amor verdadeiro não pede credenciais nem currículos, só pede coragem. Outubro trouxe consigo ventos de mudança. As folhas das figueiras da Paulista começavam a dourar quando a tempestade atingiu com força devastadora.
Hannah chegou ao escritório numa quinta de manhã para encontrar um caos controlado. Advogados com maletas de couro percorriam os corredores, seus rostos sérios como lápides. Patrícia tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. "O que aconteceu?" perguntou Ana, o medo apertando sua garganta. "Processo. Um ex-sócio do Rafael, Rodrigo Salinas, alega fraude numa transação de terrenos no Rio há 2 anos. Patrícia esfregou as têmporas. "Os jornais econômicos já estão publicando. Os investidores estão se assustando." Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Correu para o escritório de Rafael, entrando sem bater. Ele estava de pé em frente aos janelões, sua silhueta recortada contra o céu cinza. Não se virou quando ela entrou. "Rafael!" "É mentira." Sua voz era uma mistura de raiva e exaustão. "Tudo é mentira. Rodrigo está ressentido porque eu expulsei ele da empresa quando descobri que ele estava desviando fundos. Isso é vingança." Ana se aproximou, ficando ao lado dele. Juntos olharam São Paulo se estender diante deles, indiferente ao drama humano. "Você tem provas?" "Tô procurando. Mas os documentos são de anos atrás. Vai levar tempo." "Então temos tempo." Ela tocou seu braço suavemente. "Você não está sozinho nisso." Rafael finalmente a olhou, e o que Ana viu em seus olhos a desarmou. Vulnerabilidade pura, medo de perder tudo. "Por quê? Por que você fica quando tudo está desmoronando?" "Porque eu acredito em você. Foi tão simples, tão complexo. Porque vi quem você é de verdade." Os dias seguintes foram uma batalha campal. Os jornais publicavam manchetes sensacionalistas. O Império Mendes sob investigação. Fraude imobiliária no centro de SP. Os investidores começaram a recuar, os bancos a questionar linhas de crédito. Ana se tornou sua âncora. Trabalhava até de madrugada, organizando documentos, criando cronologias detalhadas de cada transação. Sua mente ordenada, criada entre contas de café e orçamentos da fazenda, encontrava padrões que os advogados caros deixavam passar. Uma noite, perto das 3 da manhã, Rafael levantou a vista de um contrato para encontrá-la dormindo sobre sua mesa, a bochecha apoiada numa pasta de notas fiscais. Algo se quebrou dentro dele. Gentilmente, afastou o cabelo do rosto dela. Ela acordou sobressaltada. "Que horas são?" "Hora de você ir para casa. Ainda tem 3 caixas sem revisar." Ana pegou suas mãos, detendo-a. "Para. Isso não é sua responsabilidade." "É sim." Seus olhos cansados, mas determinados, cravaram nos dele. "Porque você é importante para mim, mais do que deveria." O ar entre eles se eletrizou. Rafael acariciou sua bochecha com as costas dos dedos, um gesto tão suave que Ana quase chorou. "Não sei quando aconteceu", sussurrou ele. "Quando você deixou de ser minha funcionária para se tornar a pessoa que eu espero ver toda manhã." "Rafael, não. Deixa eu falar. Porque se tudo for pro brejo, você precisa saber disso." Respirou fundo. "Eu tô me apaixonando por você, Ana. Pela sua risada que soa como sino de igreja, pelo seu jeito de ver beleza onde outros veem lixo, pela sua honestidade brutal que me desarma completamente." As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de Ana agora. "Eu também. Meu Deus, eu também tô me apaixonando por você. E isso me apavora." "Por quê?" "Porque quando isso acabar, quando você sair vitorioso," e ela disse quando, não se, "você vai perceber que pode ter qualquer pessoa, alguém do seu mundo, alguém como a Luciana, mas melhor." Rafael riu, um som amargo. "Luciana era do meu mundo, e olha como terminou. Me traiu por dinheiro. Você tá aqui às 3 da manhã quando não precisa estar, revisando documentos chatos para me ajudar a provar minha inocência. Entende a diferença?" "Mas..." "Não tem mas." Beijou sua testa, um beijo tão terno que Ana sentiu seu coração expandir. "Vamos, eu te levo em casa." No BMW, percorrendo as ruas vazias de São Paulo, Ana apoiou a cabeça no vidro fresco da janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. "Rafael, fala. Aconteça o que acontecer com o processo, eu não vou para lugar nenhum." As mãos dele se tensionaram no volante. Quando pararam em frente ao prédio dela em Vila Madalena, tão diferente do luxo da Paulista,
Rafael a deteve antes que ela descesse. Me promete. Eu prometo. Porque eu também não vou para lugar nenhum, independente do que aconteça. Porque há promessas que se fazem na escuridão, quando o mundo é incerto, e essas são as que realmente importam. As que se fazem sem garantias, sem segurança, só com fé. A terceira semana de outubro trouxe uma ligação urgente que gelou o sangue de Ana. Sua mãe, sempre forte como um ipê, havia caído doente com pneumonia. A tempestade do processo podia esperar. Sua família não. Ana entrou no escritório de Rafael às 8 da manhã, seus olhos vermelhos de ter chorado a noite toda. Preciso de uma semana. Minha mãe não precisou terminar. Rafael já estava se levantando, pegando as chaves do carro. Vamos. O quê? Não. Você tem o processo, as reuniões com advogados. Podem ser reagendadas. Você não pode. Vamos. O BMW devorou os 500 quilômetros até o interior de Minas em tempo recorde. Ana passou a maior parte da viagem em silêncio, olhando pela janela enquanto São Paulo dava lugar ao interior paulista e depois às paisagens montanhosas de Minas Gerais. Quando finalmente entraram na cidade, com suas ruas de paralelepípedo e casas coloridas com vasos de gerânios, Rafael reduziu a velocidade, observando tudo com interesse genuíno. Era como entrar em outro século, outro mundo. Essa é sua cidade? Perguntou suavemente. Esse é meu lar. A casa da família de Ana era pequena, mas impecável. Azulejos brancos na cozinha, cortinas de renda nas janelas, o cheiro de alecrim e hortelã que sempre impregnava cada canto. Seu pai, um homem de mãos como troncos de café, os recebeu na porta. Pai, esse é... Meu chefe, Rafael Mendes, me acompanhou para apoiar sua filha. Interrompeu Rafael, estendendo a mão. Senhor Silva. O pai de Ana estudou o homem rico, com seu BMW fora de lugar entre fusquinhas velhos e caminhonetes da fazenda. Depois, apertou sua mão com firmeza. Qualquer pessoa que traz minha filha para casa é bem-vinda. Entrem. Os 3 dias seguintes foram uma revelação para Rafael. Conheceu a mãe de Ana, frágil na cama, mas com olhos que viam demais. Quando Ana saiu do quarto por um momento, a mulher agarrou a mão de Rafael. Minha filha tem um coração de ouro, disse com o sotaque mineiro carregado. Mas também é frágil. Se não for para proteger, é melhor nem tocar. Rafael sustentou seu olhar, compreendendo o aviso e a bênção implícita. Não vou tocar se não for para amar ela com tudo que tenho. A mulher sorriu fracamente. Então tem minha bênção mesmo sem ter pedido. Rafael pagou os melhores médicos de Belo Horizonte, que viajaram até a cidade para atender a mãe de Ana. Quando ela se recuperou o suficiente, 3 dias depois algo havia mudado fundamentalmente. Na última noite antes de voltar a São Paulo, o pai de Ana insistiu em fazer um jantar. Tutu de feijão, frango com quiabo, angu, linguiça da própria fazenda, cachaça artesanal. Rafael, o homem que jantava em restaurantes estrelados, comeu com um apetite que surpreendeu a todos. Isso é melhor que qualquer comida de luxo que comi em anos, disse honestamente. Tem algo que dinheiro não compra. E o que é? Perguntou o pai de Ana, interessado. Amor. Cada garfada tem gosto de amor. Ana sentiu seu coração derreter. Ver Rafael, com as mangas de sua camisa cara enroladas, sentado na cozinha simples de sua infância, conversando com seu pai sobre a colheita de café, sobre o preço do diesel, sobre as preocupações reais de gente real. Era como ver 2 mundos colidir e criar algo lindo no impacto. Aquela noite, sob um céu mineiro tão cheio de estrelas que parecia impossível, Ana e Rafael caminharam pelos cafezais da família. O aroma da terra e do café maduro os envolvia. Obrigada, disse Ana suavemente. Por vir. Por tudo. Não me agradece. Rafael parou pegando suas mãos. Esses 3 dias me mostraram algo que eu precisava ver. O quê? Que a riqueza real não está em contas bancárias ou prédios. Tá nisso. Apontou para a casa onde seus pais provavelmente os observavam da janela da cozinha. Família que se ama incondicionalmente. Raízes que te seguram. Simplicidade que alimenta a alma. Mas você tem um império. Tenho um império vazio. Sua voz falhou ligeiramente.
cheio de dinheiro e vazio de significado, até você chegar e me lembrar por que comecei tudo isso. Para criar lares, não investimentos, para construir comunidades, não portfólios. Ana ficou na ponta dos pés e pela primeira vez foi ela quem tomou a iniciativa. Beijou-o suavemente, um beijo que tinha gosto de café e estrelas e promessas futuras. Quando se separaram, Rafael encostou sua testa na dela. Vou ganhar esse processo. E quando ganhar, vou mudar como faço negócios. Vou lembrar disso todo dia. Lembrar do quê? Que não importa quão alto você constrói, se não tem raízes que te ancoram, uma tempestade te derruba. Você é minhas raízes, Ana. Tá me ancorando de novo na terra. Porque às vezes precisamos voltar ao simples para lembrar o essencial. E Rafael acabara de encontrar sua verdade numa cidadezinha mineira onde o tempo se movia mais devagar e os corações batiam mais forte. De volta a São Paulo, a batalha jurídica entrava em sua fase mais crítica. Os advogados de Rodrigo Salinas haviam apresentado documentos que, na superfície, pareciam incriminadores. Transferências que não batiam, contratos assinados com datas suspeitas. Mas Ana, com sua atenção meticulosa aos detalhes que cultivou, contando grãos de café e moedas, notou algo que todos os advogados caros tinham deixado passar. As assinaturas não coincidiam. Microscopicamente diferentes, mas diferentes. Olha, mostrou a Rafael uma noite, colocando 2 documentos lado a lado sob uma luminária. Essa assinatura tem o traço do R mais longo, e essa outra, o M, tem um ângulo diferente. Rafael chamou sua equipe de peritos caligráficos imediatamente. 3 dias de análise confirmaram o que Ana tinha visto. As assinaturas nos documentos comprometedores eram falsificações. Rodrigo, em seu afã de vingança, havia cometido o erro de falsificar a assinatura de Rafael em documentos retroativos. Como você viu? Perguntou o advogado principal assombrado. Nós passamos 3 semanas revisando esses papéis. Ana corou. Na minha cidade, aprendi a detectar notas falsas quando trabalhava na feira aos sábados. Os olhos se acostumam a ver os detalhes pequenos. A vitória estava próxima. Mas então chegou outra tempestade mais pessoal. Numa sexta à tarde, um envelope de papel creme chegou à mesa de Rafael. Dentro, uma oferta formal de um fundo de investimento internacional. 2,5 bilhões de reais pela Mendes Empreendimentos. Completo, limpo, suficiente para se aposentar aos 38 anos e nunca trabalhar de novo. Rafael leu o documento 3 vezes, seu rosto cada vez mais pálido. Ana o encontrou assim, com o papel tremendo entre suas mãos. O que aconteceu? Uma oferta de compra, por tudo. E é mais dinheiro do que sonhei ter. Podia comprar uma fazenda no interior, ter cavalos, plantações, paz, mas sua voz não soava feliz, soava perdida. Ana sentou na frente dele, esperando. Havia aprendido que às vezes o silêncio diz mais que palavras. Se eu aceitar, continuou Rafael depois de um longo minuto, desmantelo tudo. A empresa é absorvida na corporação deles. Os funcionários, provavelmente muitos vão perder o emprego na reestruturação. Inclusive eu. Não. Eles iam te querer. Você é brilhante. Mas não ia ter você. As palavras saíram antes que Ana pudesse detê-las. Não todo dia. Isso importa? Você sabe que sim. Se olharam através da mesa, tudo não dito flutuando no ar entre eles. A atração, o afeto crescente, a possibilidade aterrorizante do amor verdadeiro. Não sei o que fazer, admitiu Rafael, e era a primeira vez que Ana o via tão vulnerável. É dinheiro suficiente para garantir 3 gerações. É liberdade de preocupações. Mas também é desistir, disse Ana suavemente. Você está no topo do seu jogo, Rafael. Acabamos de descobrir as falsificações. Você vai ganhar. Realmente quer vender agora quando está prestes a provar que tinha razão? E se eu não ganhar? E se algo der errado? Então lutamos mais forte. Ela estendeu sua mão através da mesa. Mas não desiste por medo, não o homem que conheço. Diego pegou sua mão entrelaçando seus dedos. O gesto era simples, mas carregado de significado. Se eu recusar isso, não tem volta. É uma oportunidade única. Eu sei. E você, o que faria?
Ana sorriu, apertando sua mão. Eu continuaria restaurando casarões, porque alguns prédios valem mais que seu preço de venda. Valem história, memória, alma. E você é um desses prédios, Rafael. Não se venda, porque há momentos que definem quem realmente somos. Os momentos quando escolhemos significado sobre dinheiro, propósito sobre paz fácil, amor sobre lógica. Aquela noite, Rafael escreveu um e-mail cortês, mas firme, recusando a oferta. Não dormiu, consumido pelas dúvidas se havia tomado a decisão certa. Mas quando amanheceu sobre São Paulo e viu Ana chegar cedo, com pão de queijo da padaria da esquina e aquele sorriso que iluminava tudo, soube que havia escolhido bem, porque não havia recusado 2,5 bilhões de reais. Havia escolhido uma oportunidade de construir algo real com alguém real. E isso, descobriu, não tinha preço. A sala do tribunal no Fórum João Mendes estava cheia de jornalistas, investidores nervosos e curiosos. Era meados de novembro e São Paulo havia entrado naquele calor úmido que grudava na pele. Ana sentou na primeira fileira atrás da mesa de defesa, vestindo um terno cinza que Rafael havia insistido em comprar, não para impressionar, mas porque ela merecia se sentir poderosa. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto observava Rodrigo Salinas entrar com seus advogados. 3 tubarões com ternos de 10 mil reais e sorrisos de predador. Rodrigo era um homem de 45 anos, cabelo grisalho cuidadosamente penteado, bronzeado artificial que não conseguia esconder as olheiras de quem dorme mal. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, o ódio foi palpável. O juiz, um homem de 60 anos com reputação de ser implacável, mas justo, bateu seu martelo. Vamos prosseguir. Caso número 2024-67890. Rodrigo Salinas versus Rafael Mendes. Alegações de fraude imobiliária. Ministério Público, pode começar. As primeiras 2 horas foram devastadoras. O advogado de Rodrigo apresentou documentos, testemunhos, um caso construído meticulosamente para demonstrar que Rafael havia manipulado a venda de terrenos no Rio para benefício pessoal, deixando Rodrigo com prejuízos de 3 milhões de reais. Ana observava Rafael manter sua compostura, mas via os pequenos sinais de tensão, o músculo que saltava em sua mandíbula, o jeito que seus dedos tamborilavam quase imperceptivelmente sobre a mesa. Durante o intervalo do almoço, numa pequena sala de conferências, a equipe jurídica se reuniu. O advogado principal de Rafael, um homem chamado Javier Marins, parecia preocupado. São convincentes, muito convincentes. Se não tivermos algo sólido, o juiz pode decidir contra você. Temos as falsificações, disse Ana rapidamente. As assinaturas que não coincidem. Precisamos de mais. Contexto. Prova de que Rodrigo tinha motivo e oportunidade. Rafael se levantou, caminhando até a janela que dava para o vale do Anhangabaú. Ana o seguiu instintivamente. Você tá bem? Tô cansado, admitiu. Cansado de brigar. Cansado de ter minha integridade questionada. Então vamos dar ao juiz razões para não questionar. Ana tocou suas costas suavemente. Me conta sobre o Rodrigo. Tudo. Desde o começo. Durante os 20 minutos seguintes, Rafael desenterrou memórias dolorosas. Como Rodrigo havia sido seu sócio inicial, como descobriu que desviava fundos para seus próprios projetos, como o rompimento foi brutal e cheio de ameaças. Ele disse que ia me destruir, lembrou Rafael. Que ia tirar tudo de mim. Então isso não é sobre o Rio, disse Ana devagar, as peças se encaixando em sua mente ordenada. É vingança. E gente vingativa comete erros. Voltaram à sala. À tarde se dedicou à defesa. O perito calígrafo apresentou sua análise das assinaturas falsificadas, mostrando ampliações onde as diferenças eram inegáveis. O senhor está dizendo que meu cliente falsificou esses documentos? Atacou o advogado de Rodrigo. Tem prova de quem os fez? Não diretamente, admitiu o perito. Mas posso confirmar que não foram assinados pelo senhor Mendes. Não era suficiente. Ana viu nos olhos do juiz. Precisavam do golpe de misericórdia. E então, num impulso que nunca poderia explicar completamente, Ana se levantou. Com licença, meritíssimo. Posso testemunhar? O juiz a olhou surpreso.
Rafael se virou bruscamente. Senhorita Ana Silva, trabalho para o Sr. Mendes. Isso é altamente irregular, protestou o advogado de Rodrigo. Mas permitido, disse o juiz. Pode vir, senhorita Silva, sob juramento. Ana caminhou até a tribuna, suas pernas tremendo, mas sua voz surpreendentemente firme quando jurou dizer a verdade. Senhorita Silva, o que pode contribuir para este caso? Ana respirou fundo. Passei os últimos 2 meses revisando cada documento da empresa, cada contrato, cada transação, e encontrei algo que ninguém mencionou ainda. Tirou uma pasta de sua bolsa, sua pequena bolsa de camelô que contrastava com todo o luxo da sala, e extraiu um documento. Este é um e-mail do servidor da empresa, datado 3 meses antes da suposta transação fraudulenta. É do Sr. Salinas para o Sr. Mendes. Leu em voz alta. Rafael, preciso que assine esses documentos sem revisar. Confia em mim, é urgente para o negócio do Rio. Se questionar demais, perdemos a oportunidade. O silêncio na sala foi absoluto. Depois, 2 semanas depois, tem outro e-mail do Sr. Salinas para um tabelião chamado Felipe Cortês, que posteriormente foi processado por falsificação. Diz: Felipe, preciso dos documentos alterados para quinta-feira, o preço que combinamos. Rodrigo tinha ficado pálido. Seu advogado se levantou imediatamente. Esses e-mails não estavam na descoberta de evidências, porque foram deletados do servidor principal, explicou Ana, mas eu encontrei backups num HD velho que era usado antes da reestruturação digital da empresa. Rafael nem sabia que existia. O juiz revisou os documentos que Ana apresentou. Sua expressão endureceu. Senhor Salinas, esses e-mails sugerem que o senhor premeditou esta fraude para incriminar o Sr. Mendes. Tem alguma explicação? Rodrigo desmoronou. Literalmente, afundou na cadeira, sua fachada cuidadosamente construída desabando. Ele tirou tudo de mim, sussurrou. Me expulsou da empresa que construímos juntos. Porque você estava roubando, respondeu Rafael friamente. E agora tenta me destruir com mentiras. O juiz bateu seu martelo. Viu o suficiente. Processo arquivado. E, Sr. Salinas, espere uma reconvenção por difamação e fraude processual. A sala explodiu. Jornalistas correram para seus telefones. Os investidores suspiraram aliviados. A equipe jurídica de Rafael se abraçou, mas Rafael só tinha olhos para Ana, que descia da tribuna com as pernas tremendo pela adrenalina. Alcançou-a antes que chegasse ao seu assento, tomando-a nos braços, na frente de todos. Você conseguiu, sussurrou em seu ouvido. Me salvou. Não, respondeu ela, abraçando-o forte. Salvamos um ao outro. Porque a verdadeira vitória não está em ganhar batalhas jurídicas, mas em descobrir que não precisa lutá-las sozinho. Que alguém estará ao seu lado, mesmo quando todos os outros duvidarem. Aquela noite, comemoraram com a equipe num restaurante nos Jardins. Mas no meio do jantar, Rafael pegou a mão de Ana e a levou para fora, para a calçada fresca de novembro. Não posso fazer isso mais, disse ele. Ana sentiu seu coração parar. Fazer o quê? Fingir que você é só minha funcionária. Fingir que não penso em você a cada segundo. Fingir que não estou me apaixonando perdidamente por uma mulher que vê o mundo com os olhos mais honestos que já conheci. Rafael, eu sei que é complicado, sei que tem diferenças, mas depois de hoje, depois de ver como você lutou por mim, não posso continuar calado. Eu te amo, Ana. Te amo com uma intensidade que me assusta. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Ana, brilhando sob as luzes da rua. Eu também te amo. Deus, te amo tanto que às vezes não consigo respirar. Se beijaram sob o céu paulistano, um beijo que prometia manhãs juntos e batalhas lutadas lado a lado. Um beijo que selava um pacto mais forte que qualquer contrato legal. O pacto de 2 corações que haviam encontrado seu lar um no outro. Dezembro chegou com luzes de Natal que transformavam São Paulo num espetáculo de brilhos dourados. A Avenida Paulista se enchia de turistas fotografando as decorações e o cheiro de castanhas assadas flutuava em cada esquina. Para Ana e Rafael, o triunfo no processo deveria ter sido o começo de uma nova fase tranquila. Mas o universo, parecia, tinha outras provas preparadas. O relacionamento entre eles, agora aberto no escritório,
gerou reações mistas. Alguns funcionários se alegraram genuinamente. Outros, especialmente aqueles que haviam esperado anos por um olhar de Rafael, se encheram de ressentimento silencioso. Patrícia foi a mais difícil de interpretar. Mantinha seu profissionalismo impecável, mas Ana notava os olhares, o tom ligeiramente mais frio, quando se dirigia a ela. "Você acha que cometemos um erro?" perguntou Ana a Rafael uma noite, aconchegada em seu apartamento no Itaim, infinitamente mais luxuoso que o dela, mas que ele raramente habitava antes de conhecê-la. "Em que sentido?" "Em tornar público nosso relacionamento. Agora todo mundo opina." Rafael a apertou mais contra si, beijando sua testa. "Que opinem. Não vou esconder o que sinto por você para deixar estranhos felizes." Mas a dúvida já havia plantado sua semente na mente de Ana. A primeira rachadura real apareceu durante a festa de Natal da empresa, celebrada num hotel 5 estrelas perto da Berrine. Ana chegou com um vestido verde esmeralda que Rafael havia escolhido pessoalmente. Simples, mas elegante, realçando sua beleza natural sem artifícios. A noite começou bem. Rafael a mantinha perto, sua mão na parte baixa de suas costas, apresentando-a a investidores e sócios importantes não como sua funcionária, mas como sua parceira. Mas então, Luciana apareceu. A ex-noiva chegou no braço de um empresário carioca, vestida num Valentino vermelho que provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Ana. Sua entrada foi calculada para máximo impacto. "Rafael, querido." Sua voz era mel envenenado. "Parabéns por ganhar o processo. Sempre soube que o Rodrigo era um idiota." Rafael se tensionou visivelmente. "Luciana, não sabia que você estava convidada. Vicente me convidou." Apontou para seu acompanhante, um dos investidores principais. "Espero que não tenha problema." "Claro que não," mentiu Rafael educadamente. Luciana finalmente pousou seus olhos em Ana, avaliando-a com a mesma atenção que se estuda um inseto sob microscópio. "E você deve ser a famosa Ana, a garota do interior que conquistou o solteiro mais cobiçado de São Paulo." Que encantador! O veneno naquela última palavra era inegável. Ana sentiu suas bochechas arderem. "Muito prazer," conseguiu dizer, mantendo a compostura. "Sabe?" continuou Luciana pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. "Rafael e eu estivemos noivos 3 anos. Planejamos toda uma vida juntos. Mesmos círculos sociais, mesmos objetivos, mesma classe social." "Luciana, chega!" avisou Rafael, sua voz baixando perigosamente. "Só tô sendo honesta." Virou-se para Ana com um sorriso afiado como faca. "Esse mundo consome pessoas que não nasceram nele, querida. É brutal, competitivo e não perdoa a inocência. Você realmente acha que pode manter o interesse dele quando a novidade passar? Já basta." Rafael pegou o braço de Luciana firmemente. "Fora. Agora. Ou o quê? Vai me expulsar de uma festa onde fui legalmente convidada?" Luciana riu. "Calma, Rafael. Já tô indo. Só queria conhecer a mulher que acha que pode preencher meus sapatos." "Boa sorte, Ana." "Vai precisar." Foi embora com seu acompanhante, deixando um silêncio desconfortável. Ana sentia todos os olhares sobre ela, especulando, julgando. "Vamos embora," disse Rafael bruscamente pegando sua mão. "Não." Ana se soltou suavemente. "Não vou deixar ela me expulsar. Fica. Eu preciso de ar." Saiu para a varanda do hotel, onde o ar quente de dezembro bateu em seu rosto corado. As luzes de São Paulo se estendiam infinitamente, lindas e alheias. Luciana tinha razão. Era ela só uma novidade que eventualmente perderia o brilho? Conseguiria realmente pertencer a esse mundo de champanhe de R$1.000 e conversas sobre investimentos em Miami? "Não escuta ela." Ana se sobressaltou. Patrícia havia saído atrás dela, envolta num casaco de cachemir. "Desculpa." "Luciana, é venenosa. Sempre foi." Patrícia se apoiou na grade ao lado de Ana. "Olha, não vou mentir. No começo te ressenti. 6 anos trabalhando para o Rafael e ele nunca me olhou 2 vezes desse jeito. Mas depois do processo, quando vi como você lutou por ele, entendi." "Entendeu o quê?" "Que você não é como as outras. As mulheres que Rafael conheceu veem a conta bancária. Você vê a alma dele.
Isso é raro, valioso. Não deixa isso ir por causa das palavras de uma mulher amargurada. Ana sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mas ela tem razão em algo. Eu não pertenço aqui. Ninguém realmente pertence a lugar nenhum. Patrícia sorriu tristemente. Todos somos impostores fingindo nos encaixar. A diferença é que alguns fingem melhor. Você não finge, e isso assusta a gente como a Luciana, porque lembra ela que as máscaras dela são só isso. Máscaras. Ana riu através das lágrimas. Obrigada. Não esperava isso de você. Bom, eu também não esperava defender a mulher que capturou a atenção do homem que... Patrícia parou balançando a cabeça. Esquece só. Dá uma chance. Pro Rafael. Para isso. Você merece ser feliz, Ana. E pela primeira vez em anos ele também parece ser. Voltaram juntas para a festa. Rafael estava procurando freneticamente por ela. Seu alívio palpável quando a viu. Pensei que tinha ido embora. Não vou ir embora cada vez que algo for difícil. Ana pegou seu rosto entre as mãos. Mas preciso que me prometa uma coisa. O que for. Me promete que se algum dia você cansar, se algum dia isso for complicado demais, vai me dizer. Não me deixa adivinhando. Rafael beijou suas palmas, um gesto tão íntimo que Ana sentiu seu coração derreter. Te prometo que nunca vou te deixar adivinhando. E te prometo que o que sinto por você não é novidade. É real. Mais real que qualquer coisa que já senti. Porque o amor verdadeiro não foge na primeira tempestade. Se agarra mais forte, se enraiza mais profundo e decide que vale a pena lutar por ele mesmo quando o mundo inteiro duvida. Mas aquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento de Vila Madalena, Ana não conseguiu dormir. As palavras de Luciana ecoavam em sua mente como sinos de advertência. E pela primeira vez desde que entrou naquele elevador dourado, se perguntou se o amor era suficiente para salvar as distâncias entre mundos tão diferentes. Janeiro trouxe o calor escaldante do verão paulistano e uma carta que mudaria tudo. Chegou num envelope elegante com o logo da Arquitetura Sustentável Sul, uma empresa catarinense reconhecida internacionalmente por seus projetos ecológicos inovadores. Ana abriu o envelope durante sua pausa do café, esperando algum tipo de propaganda. O que encontrou a deixou sem fôlego. Prezada, senhorita Silva, acompanhamos com interesse seu trabalho na restauração do casarão Higienópolis. Sua visão para preservar patrimônio histórico, enquanto incorpora sustentabilidade moderna, nos impressionou profundamente. Gostaríamos de oferecer-lhe a posição de diretora de projetos patrimoniais, com salário de 25 mil mensais, benefícios completos e a oportunidade de liderar nosso novo departamento em Florianópolis. A carta continuava detalhando uma oportunidade dos sonhos. Trabalhar em projetos por toda Santa Catarina e o litoral sul. Um apartamento mobiliado no centro de Floripa, orçamento generoso para a inovação. Ana leu a carta 3 vezes, seu coração batendo irregularmente. Era tudo o que havia sonhado profissionalmente. Reconhecimento, independência, uma carreira construída por mérito próprio, não pelo relacionamento com Rafael, mas significava deixar São Paulo, deixar Rafael. Guardou a carta na bolsa, decidindo não mencionar nada ainda. Precisava pensar. Os dias seguintes foram tortura. Ana tentava agir normal, mas Rafael a conhecia bem demais. Tem algo te preocupando, disse numa tarde enquanto revisavam plantas do próximo projeto, uma antiga fábrica na Muca. Eu vejo no jeito que você franze a testa quando acha que não tô olhando. Só tô cansada. Ana fechou o laptop, dando toda a sua atenção. O que está acontecendo de verdade? Ela respirou fundo. Não podia mentir para ele. Recebi uma proposta de emprego, de Florianópolis. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Rafael se recostou na cadeira, sua expressão cuidadosamente neutra. Quando? Faz 3 dias. E você não me contou? Precisava processar primeiro. Que tipo de proposta? Ana tirou a carta da bolsa. Rafael leu com atenção, sua mandíbula tensionando a cada linha. É incrível, disse finalmente sua voz estranhamente oca. É exatamente o tipo de oportunidade que você merece. Rafael. Não, tô falando sério. Deixou a carta sobre a mesa. 25 mil por mês.
Seu próprio departamento, liderando projetos importantes. É o que você trabalhou para conseguir. Mas é em Florianópolis. É. Algo se quebrou em sua expressão. É em Florianópolis. Se olharam através da mesa, todo o peso da decisão pressionando sobre ambos. O que você quer que eu faça? Perguntou Ana, sua voz mal passando de um sussurro. Rafael se levantou, caminhando até os janelões. São Paulo se estendia diante dele, a cidade que havia conquistado, e que agora ameaçava tirar o mais valioso. Quero que você fique. Sua voz falhou ligeiramente. Deus, quero que você fique tanto que dói. Mas não posso te pedir isso. Seria egoísta. Seria cortar suas asas quando você mal começou a voar. Ana se aproximou, ficando na frente dele. E se eu quiser ficar? Você quer mesmo, ou é só porque me ama? Rafael pegou seu rosto entre as mãos. Porque se for só por mim, eventualmente vai me ressentir, vai se perguntar o que teria acontecido se tivesse ido, e esse ressentimento vai nos destruir. As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de Ana agora. Não sei o que fazer. Nunca estive tão confusa na vida. Então não decide agora. Abraçou-a forte. Pensa, realmente pensa. E seja qual for sua decisão, vou apoiar, mesmo que parta meu coração. Aquela noite, Ana ligou para sua mãe do apartamento. A mulher sábia de Minas escutou toda a história sem interromper. Filha, lembra quando você tinha 16 anos e queria ir para São Paulo estudar? Lembro. Seu pai e eu tínhamos medo. Medo de te perder, medo que a cidade te mudasse. Mas te deixamos ir, porque sabíamos que cortar suas asas seria te matar devagar. Entende o que estou dizendo? Que o Rafael está me deixando ir como vocês fizeram. Exatamente. E isso, minha filha, é a forma mais pura de amor. Amar o suficiente para soltar, confiando que se for verdadeiro vai encontrar seu caminho de volta. Ana desligou o telefone com mais perguntas que respostas. Passou a noite toda acordada, vendo as luzes de Vila Madalena piscarem através de sua janela, pensando em duas cidades, dois futuros possíveis, um só coração dividido. Porque as decisões mais difíceis não são entre bom e ruim, mas entre dois bons que se excluem mutuamente. E nesses momentos, só podemos confiar que nosso coração vai nos guiar para onde precisamos estar. Na manhã seguinte, Ana entrou no escritório com os olhos inchados, mas determinada. Havia tomado uma decisão. Só esperava que fosse a certa. Rafael não dormiu aquela noite. Passou as horas escuras em seu apartamento no Itaim, olhando as luzes de São Paulo piscarem como estrelas caídas, bebendo o uísque escocês que normalmente reservava para celebrações. Mas não havia nada para celebrar. Só a possibilidade iminente de perder a mulher que havia trazido luz de volta à sua vida, cuidadosamente construída, mas emocionalmente vazia. Às 5 da manhã, tomou uma decisão. Quando Ana chegou ao escritório às 8h30, tarde para seus padrões, com olhos que delatavam uma noite sem dormir, encontrou Rafael esperando em sua pequena sala com vista para a Paulista. A gente precisa conversar, disseram ambos simultaneamente. Um sorriso triste cruzou os lábios de Rafael. Você primeiro. Ana sentou em sua cadeira, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa num gesto que Rafael havia aprendido a reconhecer como sua postura de "tô nervosa, mas decidida". Pensei a noite toda sobre Florianópolis, sobre o que eu quero, o que preciso. Rafael sentiu seu coração parar, se preparando para o golpe. E decidi recusar a oferta. O alívio que inundou Rafael foi tão intenso que ele teve que se segurar no batente da porta para se manter firme. Ana, não. Você não pode fazer isso por mim. Não tô fazendo só por você. Ela se levantou, aproximando-se. Tô fazendo por nós. Por isso que estamos construindo. Florianópolis é uma grande oportunidade, mas você é algo mais. Você é lar. Mas sua carreira vai continuar aqui. Posso crescer aqui. Posso brilhar aqui. E posso fazer isso sem sacrificar o que temos. Rafael a abraçou com tanta força que Ana quase não conseguiu respirar. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos de ambos. Não mereço esse sacrifício, sussurrou Rafael. Não é sacrifício se é o que quero. Ana tocou sua bochecha. Agora você. O que queria me dizer? Rafael respirou fundo.
Tenho pensado sobre a empresa, sobre como estou vivendo. E percebi algo. Tenho estado tão obcecado com construir um império que esqueci de viver uma vida. Rafael, espera, deixa eu terminar. Pegou suas mãos. Vou reestruturar a empresa. Patrícia vai ser promovida a CEO de operações. Javier vai assumir mais responsabilidades jurídicas. Vou delegar 80% das operações do dia a dia. Por quê? Porque quero tempo. Tempo para nós. Tempo para restaurar casarões por amor à arte, não só por investimento. Tempo para visitar seus pais em Minas sem que seja uma crise. Tempo para construir uma vida com você, não só uma carreira perto de você. Ana sentiu seu coração expandir até pensar que explodiria. Você tem certeza? A empresa é sua vida. Era. Rafael sorriu e era genuíno. Mas não é mais. Você me lembrou o que realmente importa. E não vou cometer o erro de perceber tarde demais. Se beijaram então, um beijo que tinha gosto de novos começos e promessas cumpridas. Um beijo que selava não só um romance, mas um pacto de construir algo novo juntos. A reunião de empresa que Rafael convocou aquela tarde foi histórica. Anunciou a reestruturação completa. Patrícia como CEO de operações, novos fundos dedicados a projetos de patrimônio histórico sem fins lucrativos, uma fundação para apoiar jovens de cidades pequenas que queriam estudar arquitetura e restauração. Mendes Empreendimentos, declarou diante de uma sala cheia de funcionários atônitos, vai ser mais que uma empresa de imóveis. Vai ser um legado de preservação e comunidade. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois da reunião, Patrícia se aproximou de Rafael em particular. Você tem certeza disso? É uma mudança radical. Mais certo que de qualquer coisa na minha vida, respondeu Rafael, procurando Ana com o olhar. Ela estava conversando com a equipe de arquitetos, seus olhos brilhando de entusiasmo, enquanto explicava ideias para o próximo projeto. Ela te mudou, observou Patrícia. Me salvou, corrigiu Rafael, de virar um homem rico, mas vazio. Porque às vezes a transformação mais radical não vem de ganhar mais ou ter mais, mas de decidir o que realmente vale a pena conservar e o que é hora de soltar. Aquela noite, Rafael levou Ana a um pequeno restaurante em Vila Madalena. Não um lugar de luxo, mas um lugar que ela amava, com comida caseira e preços justos. Ali, entre toalhas de papel e vinho da casa, fez uma pergunta. Você viria comigo para algum lugar esse fim de semana? Para onde? É surpresa. Só traz roupa de frio. Ana riu. Esse som que Rafael havia chegado a amar mais que qualquer sinfonia. Você é péssimo com surpresas. Eu sei, mas confia em mim. E ela confiava. Depois de tudo que haviam atravessado, o elevador parado, o processo, as dúvidas, as tentações de ir embora, havia aprendido que Rafael era homem de palavra. Quando prometia algo, cumpria. Não sabia que esse fim de semana mudaria tudo novamente, mas dessa vez para melhor. À sexta de tarde, o BMW de Rafael saiu de São Paulo rumo ao interior. Ana tentou adivinhar o destino durante as primeiras 2 horas, jogando de detetive com cada placa que passavam. Campos do Jordão? Talvez. Rafael, isso é tortura. Ele riu, sua mão encontrando a dela sobre o console central. Paciência, você vai adorar. Quando finalmente passaram pela placa que dizia Campos do Jordão, a Suíça brasileira, Ana arregalou os olhos. Campos, no meio do verão. Confia em mim. 2 horas depois de sair de São Paulo, viraram numa estrada estreita que subia pela serra. O ar estava visivelmente mais frio. Finalmente, chegaram a uma casa de madeira que se erguia solitária contra a paisagem de montanha. Paredes de madeira antiga, janelas com venezianas, uma lareira cuja fumaça já se elevava contra o céu cinza. Bem-vinda, disse Rafael, desligando o motor. A casa era rústica, mas aconchegante. Um fogo crepitava na lareira de pedra da sala principal. Móveis simples de madeira, tapetes de lã, uma cozinha com uma mesa grande, onde se podia imaginar famílias reunidas. Era o oposto completo do apartamento moderno de Rafael em São Paulo. De quem é isso? Perguntou Ana, girando em círculos para absorver tudo. Minha. Comprei 5 anos atrás durante uma época difícil. Depois que a Luciana foi embora,
Vinha aqui quando precisava escapar, quando São Paulo parecia barulhenta demais. Aproximou-se dela. Mas nunca trouxe ninguém. Você era a pessoa que eu queria mostrar esse lugar. Ana sentiu lágrimas queimando seus olhos. É perfeito. Passaram a tarde explorando. O frio aumentava, típico de Campos mesmo no verão. Rafael acendeu mais lenha na lareira, enquanto Ana preparava um jantar simples com os ingredientes que ele havia trazido. Macarrão, molho de tomate caseiro, salada, vinho tinto. Não é comida de restaurante estrelado, desculpou-se Ana enquanto servia. É melhor. Rafael provou uma garfada e fechou os olhos. Por que você fez? Porque tem amor. Jantaram na mesa de madeira, a única luz vindo de velas e do fogo. Lá fora, o frio da serra se intensificava, mas dentro estavam em sua própria bolha quente e segura. Depois do jantar, sentaram na frente do fogo com taças de vinho. Ana apoiou a cabeça no ombro de Rafael, observando as chamas dançarem hipnoticamente. Por que me trouxe aqui? Perguntou suavemente. Rafael pegou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhar para ele. Seus olhos castanhos estavam cheios de uma intensidade que a desarmou completamente. Porque precisava que você visse isso. Esse lugar representa quem eu era antes de te conhecer. Isolado, escondido, seguro, mas sozinho. E queria te mostrar que tô pronto para mudar isso. O que você quer dizer? Quero compartilhar tudo com você, Ana. Não só minha vida em São Paulo, mas todas as partes de mim. As vulneráveis, as assustadas, as que escondi de todos os outros. Respirou fundo. Não posso mais fingir que o que sinto é algo casual. Eu te amo. Te amo com cada fibra do meu ser. E se você deixar, quero construir uma vida com você. Uma vida real. As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de Ana agora. Eu também te amo. Tanto que às vezes me assusta. Porque não sei como algo tão bom pode ser real. É real porque escolhemos que seja. Rafael a beijou suavemente. E todo dia vou continuar te escolhendo. Se beijaram na frente do fogo. Um beijo que se aprofundou até ambos estarem tremendo, por razões que não tinham nada a ver com o frio. Rafael a levantou nos braços, levando-a para o quarto principal, onde uma cama com edredom de plumas esperava. Você tem certeza? Perguntou sua voz rouca. Porque uma vez que cruzemos essa linha, não tem volta. Você vai ser minha e eu vou ser seu completamente. Tenho certeza desde o dia no elevador, sussurrou Ana. Só estava esperando que nós dois estivéssemos prontos. Aquela noite, sob o edredom macio enquanto o frio da serra ficava lá fora e o fogo crepitava ao longe, se entregaram completamente um ao outro. Não foi só físico, foi espiritual. Duas almas se reconhecendo, dois corações sincronizando, duas vidas se entrelaçando irrevogavelmente. Depois, aconchegados sob os lençóis, Rafael traçava padrões preguiçosos no braço de Ana. Quando eu era criança, disse suavemente, meu pai costumava me levar nas obras onde trabalhava. Eu ficava olhando ele construir paredes tijolo por tijolo e me perguntava como algo tão sólido podia começar com peças tão pequenas e frágeis. E o que você concluiu? Que a força não vem de um tijolo só, mas de como se conectam entre si, da argamassa que mantém eles juntos. Olhou intensamente para ela. Você é minha argamassa, Ana. A que mantém tudo junto. Sem você, sou só tijolos soltos. Ana beijou seu peito bem sobre seu coração. E você é minha fundação, a que me dá coragem para construir mais alto do que jamais sonhei. Porque o amor verdadeiro não completa as pessoas. As pessoas já estão completas. O amor as expande, as eleva, as faz mais corajosas para enfrentar o mundo sabendo que não estão sozinhas. Dormiram entrelaçados enquanto o frio da serra ficava lá fora. Dois corpos compartilhando calor, dois corações batendo no mesmo ritmo, duas almas finalmente encontrando seu lar. A manhã chegou clara e fresca. Ana acordou para encontrar Rafael já acordado, observando-a com uma expressão que só podia ser descrita como adoração. Bom dia, sussurrou ela. Os melhores dias da minha vida começam com você, respondeu ele, beijando-a suavemente. Tomaram café na cozinha, café preto, pão na chapa com manteiga, laranjas que Rafael havia trazido.
A simplicidade de tudo era perfeita. Não quero voltar para São Paulo, disse Ana, olhando pela janela para as montanhas. Então não vamos voltar ainda. Rafael sorriu. Segunda tá longe. Temos 2 dias completos aqui. Só você, eu e as montanhas. Passaram o sábado explorando. Rafael mostrou trilhas que conhecia de suas visitas anteriores. Caminharam de mãos dadas pela vila, tomaram chocolate quente em cafés charmosos, compraram queijos artesanais no mercado local. Aquela noite, cozinharam juntos. Rafael revelou ser surpreendentemente competente na cozinha quando não tinha chefes particulares fazendo tudo. Meu pai me ensinou, explicou enquanto picava cebolas. Dizia que um homem que não sabe cozinhar para si mesmo é um homem que não sabe cuidar de si. Que um homem que não sabe cuidar de si não pode cuidar de ninguém. Seu pai era sábio. Era. Queria que ele estivesse aqui para te conhecer. Ia adorar você. Quando ele morreu? 8 anos atrás. Infarto. Estava trabalhando numa obra, colocando tijolos até o final. Rafael sorriu tristemente. Morreu fazendo o que amava. Ana abraçou suas costas, apoiando a bochecha entre suas omoplatas. Ele ia estar orgulhoso de você, de como você honra a memória dele com seu trabalho. Espero que sim. Construí tudo isso pensando em deixar ele orgulhoso. Mas no processo, acho que perdi de vista porque ele amava o que fazia, porque construía lares, não fortunas. Virou-se nos braços dela, olhando intensamente. Mas você me lembrou disso. Me lembrou o propósito por trás do trabalho. E por isso, entre 1000 razões, eu te amo. Jantaram à luz de velas, conversando sobre tudo e nada. Planos para o futuro, memórias do passado, sonhos que antes pareciam impossíveis, mas agora se sentiam ao alcance da mão. O que você quer da vida, Ana? Perguntou Rafael. De verdade. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Quero deixar algo bonito para trás. Não preciso de fama ou fortuna. Só quero saber que toquei o mundo de algum jeito significativo, que restaurei beleza que ia ser destruída, que ajudei a preservar história para as próximas gerações. Fez uma pausa. E quero fazer isso com você. Construir algo junto que seja maior que nós individualmente. Rafael sentiu seu coração transbordar. Então, vamos fazer isso. Você e eu, Ana. Vamos construir um legado de beleza. Brindaram com vinho tinto, seus olhos não parando de se olhar, ambos sabendo que algo transcendental havia sido selado entre eles. Aquela noite, quando fizeram amor de novo, foi diferente. Mais devagar, mais intenso, carregado com o peso de todos os sentimentos que finalmente haviam sido ditos em voz alta. Rafael sussurrava palavras de amor em seu ouvido, enquanto Ana se agarrava a ele como se fosse seu salva-vidas num mar tempestuoso. Por quê? Há momentos na vida que definem tudo que vem depois. Momentos onde 2 caminhos se encontram e decidem se tornar um só. E esse fim de semana em Campos do Jordão foi esse momento para Ana e Rafael. O domingo à tarde, enquanto empacotavam para voltar a São Paulo, Ana encontrou Rafael na varanda traseira, olhando as montanhas. Um real pelos seus pensamentos, disse abraçando-o por trás. Tô pensando que não quero que isso acabe. Esse parêntese de perfeição. Não precisa acabar. Podemos levar isso com a gente. O que encontramos aqui, a paz, a conexão, a simplicidade, não precisa ficar nas montanhas. Rafael se virou, pegando seu rosto entre as mãos. Você tem razão. E vou garantir isso. Não vou deixar São Paulo nos consumir. Vamos criar nosso próprio espaço, nossa própria versão dessa casa na montanha, mesmo no meio do caos da cidade. Promete? Prometo. Se beijaram sob o céu de Campos, selando um pacto que transcende palavras. O pacto de proteger o que haviam encontrado, não importando que tempestades viessem. Quando o BMW desceu a serra ao entardecer, Ana olhou para trás até a casa de madeira desaparecer de vista. Não sabia ainda que voltariam muitas vezes nos anos seguintes, que aquele lugar se tornaria seu santuário privado. Só sabia que algo fundamental havia mudado naquele fim de semana. Haviam chegado como 2 pessoas apaixonadas, mas cautelosas. Voltavam como 2 almas completamente entrelaçadas, prontas para enfrentar juntas o que o mundo jogasse nelas. Fevereiro chegou com o calor sufocante do verão paulistano.
As árvores no Ibirapuera começavam a perder as folhas, cobrindo os caminhos com uma tapeçaria natural. Para Ana e Rafael, os últimos meses haviam sido uma mistura embriagadora de amor profundo e trabalho apaixonado. O projeto do casarão Higienópolis estava perto de se completar, transformado de ruína em joia. Ana havia supervisionado cada detalhe. Os azulejos portugueses restaurados por artesãos de São João del Rei, os afrescos nos tetos trazidos de volta à vida por mestres mineiros, o pátio central agora com uma fonte funcionando onde a água cantava suavemente. A inauguração estava marcada para o próximo sábado, com imprensa, investidores e autoridades culturais convidados. Era o momento definitivo da carreira de Ana, a prova tangível de que seus instintos e visão valiam todo o risco que Rafael havia tomado ao confiar nela. Mas na quarta daquela semana, tudo desmoronou. Ana chegou ao local para a inspeção final e encontrou os trabalhadores parados do lado de fora, murmurando entre si. O mestre de obras, um homem chamado João com 30 anos de experiência, a esperava com expressão grave. Temos um problema sério. Que tipo de problema? A estrutura da ala leste. As vigas que a gente pensava que eram sólidas, não são. Tão carcomidas por dentro. Não vão passar na vistoria de segurança. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Quão ruim é. Vamos ter que trocar todo o sistema de apoio naquela seção. Estamos falando de pelo menos 3 semanas de trabalho adicional. E muito mais dinheiro do que foi orçado. A gente pode reforçar? João balançou a cabeça sombriamente. Não sem comprometer a segurança. E eu não vou botar meu nome numa coisa que pode desabar. Ana correu de volta para o escritório, sua mente acelerada buscando soluções. Rafael estava numa reunião com investidores, mas Patrícia a deixou entrar imediatamente ao ver sua expressão. Ana, o que aconteceu? As vigas da ala leste tão comprometidas? Não podemos inaugurar sábado. Não com segurança. Diego se levantou imediatamente, despedindo-se de seus convidados. Vamos para o local. Agora. Durante os 2 dias seguintes, foi uma batalha contra o relógio. Engenheiros estruturais foram chamados. Especialistas foram consultados. Ana mal dormiu, revisando cada opção possível. Rafael estava ao lado dela o tempo todo, não importando a hora. Poderíamos adiar a inauguração, sugeriu Rafael na sexta à noite, ambos exaustos no casarão, cercados de plantas e cálculos. Não. Ana se recusou rotundamente. A imprensa está convidada. As autoridades. Se adiar agora vai parecer incompetência. Vai refletir mal em você, na empresa, em mim. Não me importa como vai parecer. Para mim importa. Seus olhos brilhavam com determinação feroz. Esse é meu projeto, minha visão. Não vou fracassar. Ana, não é fracassar se... Não. Levantou-se caminhando para a ala leste problemática. Tem que ter um jeito. Sempre tem um jeito. Rafael a observou parar na frente das vigas comprometidas, sua silhueta pequena contra a magnitude do problema. Que naquele momento, amou sua teimosia tanto quanto se preocupou com ela. Foi às 3 da manhã que Ana encontrou. Um detalhe nas plantas originais do casarão, arquivadas no Arquivo Público do Estado, que todos haviam passado por alto. As vigas originais do século XIX não eram o suporte principal. Havia uma estrutura de arcos coloniais escondidos atrás das paredes que havia sido coberta em reformas posteriores. Se a gente expor esses arcos e reforçar, explicou a Rafael com os olhos brilhando de exaustão e adrenalina, não só resolvemos o problema estrutural, mas revelamos uma característica arquitetônica original que torna o espaço ainda mais valioso historicamente. Rafael chamou a equipe imediatamente. A sexta virou uma corrida frenética, derrubar as paredes falsas, limpar os arcos escondidos, reforçá-los com técnicas modernas invisíveis. Os trabalhadores fizeram turnos duplos. Cana dirigiu tudo como maestrina de orquestra, cada decisão precisa e segura. O sábado ao amanhecer estava feito. Os arcos coloniais se erguiam orgulhosos, restaurados à sua glória original. A ala leste não era só segura, era espetacular. Ana desabou num banco do pátio, tão exausta que mal conseguia manter os olhos abertos. Rafael sentou ao lado dela, envolvendo-a em seus braços. Você conseguiu.
sussurrou no ouvido dela. Salvou o projeto. A gente conseguiu, corrigiu ela apoiando a cabeça no ombro dele. Sempre conseguimos juntos. A inauguração aquela tarde foi um triunfo absoluto. Jornalistas de arquitetura se maravilharam com os arcos descobertos. As autoridades culturais elogiaram a sensibilidade da restauração. Os investidores já falavam do próximo projeto. Mas para Ana e Rafael, o verdadeiro momento chegou depois, quando todos haviam ido embora e estavam sozinhos no casarão iluminado suavemente por luzes estrategicamente colocadas que realçavam cada detalhe lindo. "Lembra quando viemos aqui pela primeira vez?" perguntou Rafael, pegando sua mão enquanto caminhavam pelo pátio. Esse lugar estava morto, abandonado. E olha agora. Ana girou em círculos admirando seu trabalho. "Tá vivo de novo, como eu." Rafael a parou pegando seu rosto entre as mãos. "Eu estava morto por dentro, Ana, funcionando, mas não vivendo. E você me trouxe de volta à vida." Rafael, "Não, deixa eu terminar." Respirou fundo e Ana notou que suas mãos tremiam. "Enfrentei salas cheias de investidores sem piscar. Negociei contratos de milhões sem suar. Mas te perguntar isso me apavora mais que qualquer coisa na vida." Ajoelhou-se então, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana sentiu seu coração parar completamente. "Ana Silva, você não é perfeita e eu também não. Vamos ter discussões, dias difíceis, momentos onde vamos duvidar. Mas aprendi uma coisa nesses meses. Prefiro enfrentar tudo isso com você do que ter vida fácil com qualquer outra pessoa." Abriu a caixa revelando um anel simples, mas lindo, uma única esmeralda cercada de pequenos diamantes. "Casa comigo? Me deixa passar o resto da minha vida restaurando coisas bonitas com você?" As lágrimas corriam tão rápido pelas bochechas de Ana que não conseguia ver direito. Mas não precisava ver. Seu coração já havia respondido. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Quando se levantou, ela pulou em seus braços, beijando-o com toda a paixão acumulada de meses de amor crescente. "Eu te amo", soluçou contra os lábios dele. "Deus, te amo tanto. E eu você, para sempre." Porque o amor verdadeiro não é um conto de fadas sem problemas. É escolher alguém todo dia, mesmo quando é difícil. É ver as falhas e amar mais por elas. É construir algo junto, tijolo por tijolo, beijo por beijo, promessa por promessa. Saíram do casarão de mãos dadas, o anel brilhando no dedo de Ana sob a luz dos postes de São Paulo. Não sabiam que desafios os esperavam. Não sabiam como cada ano traria novas provas de seu amor e compromisso. Só sabiam disso. Haviam encontrado um no outro seu lar. E enquanto tivessem isso, podiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. 1 ano depois. O verão havia voltado a São Paulo, transformando a cidade num jardim urbano de cores e aromas. O Ibirapuera estava em plena floração, e as calçadas dos bares se enchiam de vida, enquanto os paulistanos celebravam os primeiros dias quentes do ano. Ana ficou na frente do espelho de corpo inteiro, no quarto da casa da família em Minas Gerais, mal se reconhecendo. O vestido de noiva era simples, ela havia insistido nisso, mas elegante. Renda brasileira tradicional com corte moderno, confeccionado por uma costureira da cidade que havia conhecido sua avó. "Você tá linda, minha filha", disse sua mãe, ajustando o véu com mãos trêmulas de emoção. Será que a avó ia estar orgulhosa? Ia estar radiante. Sua mãe a abraçou suavemente, cuidando para não amassar o vestido. Uma menina da nossa cidade casando com um empresário de São Paulo, mas sem perder sua essência. Isso é o que ela ia amar mais. Na igreja de Nossa Senhora Aparecida, a mesma onde Ana havia sido batizada, onde havia feito primeira comunhão, Rafael esperava com um terno cinza pérola que havia escolhido especificamente para honrar a simplicidade da cerimônia. Não havia 300 convidados. Não havia imprensa. Só família, amigos próximos e o povo da cidade que havia visto Ana crescer. Quando ela entrou do braço do pai, caminhando pelo corredor da pequena igreja, com suas paredes caiadas e seus santos de madeira policromada, Rafael sentiu que seu coração pararia. Não pelo vestido ou pela maquiagem sutil,
pelo sorriso radiante no rosto dela, pelo brilho nos olhos que dizia sem palavras: escolhi você. Todo dia escolho você de novo. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. O padre da cidade, Padre Antônio, que havia conhecido Ana desde que ela era menina de 6 anos com joelhos ralados, falou sobre o amor verdadeiro como um pé de café. Precisa raízes profundas para sobreviver às tempestades, mas sempre alcança para o céu. Quando chegou o momento dos votos, Rafael pegou as mãos de Ana entre as dele. Ana, quando você entrou na minha vida naquele elevador, não sabia que estava prestes a mudar tudo. Você me mostrou que a riqueza real não está em contas bancárias, mas em corações sinceros. Me ensinou a ver beleza onde outros veem ruínas. Sua voz falhou ligeiramente. Prometo honrar sua inocência sem tentar mudar ela. Prometo ser seu companheiro em cada projeto, cada sonho, cada desafio. Prometo te amar não apesar das nossas diferenças, mas por elas, porque você me completa de jeitos que nunca imaginei precisar. Ana secou as lágrimas que rolavam por suas bochechas antes de falar. Rafael, você me assustava quando te conheci. Representava um mundo que não entendia, uma vida que parecia inalcançável. Mas debaixo do terno caro e da fachada de milionário, encontrei um homem com um coração enorme. Um homem que lembra suas raízes, mesmo quando voa alto. Sorriu através das lágrimas. Prometo ser sua âncora quando o sucesso te deixar tonto. Prometo sempre te lembrar de onde viemos e por que fazemos o que fazemos. Prometo te amar nos dias fáceis e nos impossíveis. Porque o amor verdadeiro não é só para os momentos perfeitos, é especialmente para os imperfeitos. Quando o Padre Antônio os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi casto, mas carregado de promessas. A pequena igreja explodiu em aplausos. Sinos que haviam tocado durante 3 séculos repicaram alegremente, anunciando à cidade que Ana Silva havia se casado com Rafael Mendes e que 2 mundos muito diferentes haviam se tornado um só. A recepção foi no cafezal da família, sob uma tenda branca que protegia mesas longas cheias de comida caseira, feijoada, frango com quiabo, pão de queijo, queijos artesanais, cachaça da região. A banda não era uma filarmônica, mas um grupo de músicos da cidade que tocavam sertanejo e forró. Rafael, o homem que havia jantado com ministros e magnatas, dançou forró com a avó de Ana, que aos 90 anos ainda tinha ritmo, e comeu com as mãos como todos os outros. Os funcionários de sua empresa que haviam viajado de São Paulo observavam assombrados essa versão relaxada do chefe. Nunca vi ele assim, murmurou Patrícia para Javier, o advogado principal. Tão humano. Ela mudou ele, respondeu Javier. Para melhor. Quando chegou o momento da primeira dança como esposos, Rafael levou Ana para o centro da pista improvisada. A banda começou a tocar uma versão suave de uma música sertaneja tradicional, e Rafael a guiou com uma graça que surpreendeu todos. Quando você aprendeu a dançar assim? Sussurrou Ana. Peguei aulas em segredo durante 3 meses. Queria impressionar sua família. Ana riu, esse som que Rafael nunca se cansaria de ouvir. Você já impressionou eles faz tempo? Quando pagou os médicos para minha mãe. Quando sentou na nossa cozinha para tomar café com pão de queijo. Quando mostrou que não é só um milionário, mas um homem bom. Só sou bom porque você me lembra como ser. Giraram sob as luzes de cordão penduradas entre os pés de café, cercados de amor de famílias que haviam aceitado essa união pouco convencional. Quando a música terminou, o pai de Ana pegou o microfone improvisado. Quero fazer um brinde, disse com sua voz rouca de trabalhar sob o sol. Pela minha filha que nos ensinou que os sonhos não precisam matar quem você é, e pelo Rafael, que nos mostrou que o dinheiro não define o homem, mas suas ações. Ergueram copos cheios de cachaça local e o brinde ecoou entre os cafezais, por Ana e Rafael. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas, os recém-casados escaparam por um momento. Caminharam entre os cafezais onde Ana havia brincado de criança, onde havia sonhado com mundos maiores enquanto colhia café. No que você está pensando? Perguntou Rafael, seu braço ao redor da cintura dela. Que esse lugar me viu crescer, me viu sonhar em sair, e agora me vê voltar,
mas não como alguém que fracassou e sim como alguém que encontrou o equilíbrio. Virou-se para ele. Posso ter São Paulo e ter isso também. Posso voar alto sem perder minhas raízes. Esse é seu presente, Ana. Não só para você, mas para mim. Você me ensinou que não preciso escolher entre o sucesso e a humanidade. Posso ter os dois se mantiver claro o que é realmente importante. Se beijaram sob um pé de café centenário, enquanto o sol se punha completamente. E naquele beijo estava tudo. As promessas feitas, os desafios superados, o amor que havia crescido de um encontro casual num elevador para um compromisso que duraria a vida toda. Porque as melhores histórias de amor não são sobre príncipes e fadas. São sobre pessoas reais, escolhendo uma a outra, dia após dia, apesar de e por causa de todas as imperfeições. São sobre encontrar alguém que te dá raízes quando precisa de estabilidade e asas quando precisa voar. 3 meses depois, Ana descobriu que estava grávida. O bebê nasceria na primavera, completando o círculo de renovação que havia começado naquele elevador parado. 5 anos depois teriam 2 filhos. Uma menina com os olhos de Ana e o espírito empreendedor de Rafael. E um menino com a determinação de Rafael, mas a bondade de Ana. 10 anos depois, a Fundação Mendes Silva teria restaurado 42 prédios históricos em todo o Brasil. Cada um monumento não só à arquitetura, mas ao amor que havia inspirado sua criação. Mas isso viria depois. Naquele momento, sob o pé de café mineiro com o vestido de noiva balançando suavemente na brisa noturna, eram só 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra seu lar verdadeiro. Rafael abraçou Ana mais forte, sua mão descansando protetoramente sobre o estômago dela, embora ainda não soubessem do bebê que crescia ali. Obrigado, sussurrou. Por quê? Por entrar naquele elevador, por ficar quando foi difícil, por me ensinar que o amor verdadeiro não vem com um manual de instruções perfeito, mas se constrói dia a dia com paciência e compromisso. Ana beijou seu queixo suavemente. Obrigada a você por parar entre o andar 23 e 24, por ver algo numa garota nervosa do interior, por me amar exatamente como sou. Sempre, em cada vida, em cada versão da gente, escolheria você. E eu, você. A música ainda flutuava da festa, risadas de famílias aproveitando a noite. Logo teriam que voltar, cortar o bolo, dançar mais, se despedir dos convidados. Mas por agora tinham esse momento, 2 almas entrelaçadas sob um céu cheio de estrelas, prometendo em silêncio que essa história, a história deles, continuaria sendo escrita com amor dia após dia, ano após ano, até que a morte os separasse. E mesmo então, seu amor viveria nos prédios restaurados, nas crianças criadas com valores de raízes e ambição, em cada pessoa que olhasse para o casarão Higienópolis e soubesse que foi o amor que salvou ele da ruína. Porque o amor verdadeiro não é só um sentimento, é um legado. Ana olhou para a casa onde sua família esperava, depois para Rafael, depois para o futuro que se estendia diante deles, cheio de possibilidades infinitas. E sorriu, sabendo com certeza absoluta que havia tomado todas as decisões certas. Num elevador parado entre 2 andares, 2 vidas haviam se encontrado. E do encontro mais improvável havia florescido o amor mais verdadeiro. O tipo de amor que move montanhas, restaura casarões e constrói impérios não de dinheiro, mas de momentos compartilhados e promessas cumpridas. O tipo de amor que merece ser contado de novo e de novo, nos lembrando que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando nos atrevemos a ser completamente honestos sobre quem somos, de onde viemos e o que realmente queremos. E assim, sob as estrelas mineiras com o cheiro de café no ar e o som de celebração ao longe, Ana e Rafael escreveram o primeiro capítulo da vida deles juntos. Um capítulo que prometia ser tão bonito quanto o casarão que haviam restaurado, construído sobre bases sólidas, decorado com amor e destinado a durar gerações.